Oiê! Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas! Se você está assistindo essa live no IGTV, pula um pouquinho para frente, agora eu vou receber as meninas e aí você vai direto ao assunto, né? E qual que vai ser o assunto da nossa live hoje? Nós vamos conversar um pouco, temos uma convidada muito especial e vamos conversar sobre nutrição, né? Como que a nutrição, como que a sua alimentação pode impactar se você estiver passando pelo processo de fertilização in vitro. Então nós temos uma convidada muito especial, eu já vou chamar ela daqui a pouquinho, eu entrei um pouquinho antes para poder testar minha conexão. Enquanto a gente não começa, eu vou pedir para vocês me falarem de onde vocês são, da onde que vocês me seguem, quanto tempo que vocês me seguem, se vocês têm endometriose, vão fazer o processo da fertilização, já estão fazendo o processo da fertilização, para eu saber de vocês um pouquinho. E coloquem para mim também as dúvidas aqui na caixinha de perguntas, tá no pontinho de interrogação. Se vocês tiverem perguntas para mim, perguntas para a Van, tá? Nós vamos tentar responder o máximo de dúvidas possível. Boa noite, Flávia, Débora, Natana, Eli, Thalita. Deixa eu fixar o comentário da nossa live de hoje. E, gente, se vocês tiverem alguma amiga que está passando pelo processo da fertilização, envie essa live para mais pessoas, compartilhe aí com alguém, com uma pessoa que seja, sabe? Campina Grande! Oi, Débora! Juiz de Fora! Muito bom ter vocês aqui comigo, meninas, muito bom. A gente vai conversar bastante, eu quero explicar um pouquinho sobre como é o procedimento da fertilização. Eu não, né? A Van que vai explicar. E depois a gente vai falar sobre as etapas do processo. Enfim, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para ela. A gente vai conversar sobre boa qualidade de óvulos, boa qualidade de espermatozoide. Então isso é tudo muito importante, né? Para a gente pensar no sucesso da fertilização, tá? E depois eu quero dar algumas dicas para vocês, a gente entrar um pouquinho na questão da nutrição especificamente. O que é? A gente falar sobre alimentos que são bons para as etapas da fertilização. Então, se você está na etapa, por exemplo, da captação de óvulos, quais alimentos podem ser bons para você nessa fase? Se você está na fase que você já vai fazer a transferência já do seu embrião, o que você pode utilizar? Eu quero comentar com vocês também sobre o suco da fertilidade. Eu até vou deixar aqui, que depois eu quero comentar com vocês sobre isso, tá? Vou deixar anotadinho aqui para eu não esquecer. Ok? Adria, um beijo. Amanda, Cíntia, Barra do Garças, Mato Grosso. Cristiane é de Barra do Garças, Mato Grosso. Eu vou te falar que eu sou do Mato Grosso também. Eu nasci em Sinop. Inclusive há 2 semanas atrás eu estava por aí no Mato Grosso. Eu fui visitar o meu sogro, que mora em Sinop ainda. E fomos de carro, hein? Dureza, hein? Mas é longe, hein? Mas nem eu lembrava que era tão longe. Nem eu lembrava que era tão longe, que era tão calor. Maria, um beijo pra você, minha aluna de Portugal. Um beijo especial pra você, lindeza. Dani, Juiz de Fora. Enfim, meninas, muito bom ter vocês aqui comigo. Pernambuco, muito bom, muito bom. E me contem aqui, vocês, imagino que todas vocês têm endometriose, né? Vocês estão se preparando, estão cogitando o procedimento da fertilização? Que fase do processo que vocês estão? Para eu poder saber como que eu direciono mais, para eu entender um pouquinho mais as necessidades de vocês. E como que eu direciono mais a questão da explicação que eu vou falar mesmo sobre a alimentação, sobre a suplementação, tá? Quanto tempo antes a gente deve fazer? Então coloque aqui para mim quem tá passando pelo processo, o que tá achando. A gente sabe que não é um processo fácil, né? A gente sabe que é um processo que às vezes tem desgaste emocional, financeiro. Inclusive, gente, pensando nisso, pensando em ser um tema tão... assim, muitas mulheres hoje em dia a gente percebe, principalmente com endometriose, que estão passando pelo processo. Como eu estou estudando muito sobre isso, eu estou desenvolvendo um material específico para isso, um manual de alimentação, um manual alimentar para as mulheres que estão passando pela fertilização. E provavelmente, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano ainda. Que isso vai ser um projeto aí em paralelo com a endometriose, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de estudar, que eu estou estudando muito. Muito possivelmente eu vou passar pelo processo também, né? E eu quero fazer uma mentoria em dezembro, tá? Eu não marquei a data ainda.
mas eu quero fazer uma mentoria, uma aula exclusiva, gratuita, só pra gente conversar de fertilização, tá? E depois eu vou passar mais informações. Mas vocês acham que seria legal eu fazer esse tipo de aula, abordar esse tipo de assunto com vocês? O que vocês acham? Se a maioria falar sim, aí a gente pode... Eu quero marcar a data já. Quero deixar a data marcada para vocês poderem também se planejar. E aí a gente fazer essa aula aí, onde a gente pode conversar. É como se fosse um passo a passo, né? Eu acabei de... Igual o passo a passo que eu dou quando você acaba de descobrir endometriose, por exemplo. Dar esse passo a passo em relação ao procedimento da fertilização, tá? Vocês acham que seria legal? Bom, se eu estivesse passando por um processo de fertilização, eu ia gostar de ter alguém que me explicasse tudo. Ó, é assim, assim, assim que funciona. Você tem que comer assim, assim, assado. Então, eu acho que vai contribuir bastante para vocês, né? Tenho endometriose, já fiz 2 cirurgias e o indicado agora é a FIV. Estou me programando para janeiro. Tenho muito medo por causa das medicações que são utilizadas para estimular a ovulação. Então, a gente acaba tendo medo, por quê? Porque a gente pensa que essa medicação para estimulação, Heloísa, vai prejudicar a endometriose. Mas não vai, é tudo muito controlado, é tudo muito bem administrado pelo médico. Então, o que você tem que fazer? Qual que é o meu conselho para você? Esteja sendo acompanhada por um médico que você confia. Isso é o mais importante, um médico de confiança, um médico que vai te explicar. Porque quando a gente vai fazer um procedimento como esse, a gente tem que sentar na frente do médico e esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Saber de todos os detalhes. É uma coisa muito importante, é uma coisa muito especial, onde você está gastando bastante energia, bastante dinheiro, inclusive. Então, não fique com esse medo, não. Foca as suas energias, em vez de pensar... pega esse conselho. Foca as suas energias, Heloísa, em vez de ficar pensando que você está com medo da medicação, em aprender o que você pode fazer até janeiro, para você estar bem preparada para esse processo, para você aumentar a qualidade dos seus óvulos, como que deve ser seu estilo de vida, como que deve ser sua alimentação para o seu estilo de vida. E aí para você ter um sucesso na captação, né? Primeiramente na captação e depois na transferência do seu embrião. Então é muito importante. Eu vou falar mais sobre isso no meio da live, assim. A gente vai falar um pouquinho, alguns alimentos, até separei aqui alguns prints, né, de um livro que eu tô lendo que tem bastante recomendação científica, que é da doutora Zida West. Então a gente vai falar bastante sobre isso, alimentos específicos, suplementação específica e quanto tempo antes, que é a minha indicação, na verdade é a minha indicação que os estudos mostram que é interessante você fazer para se preparar para poder fazer a sua fertilização, tá? Ana, meu tratamento começa em janeiro, mas estou tomando as vitaminas desde junho. Excelente, excelente, muito bom, Dalila. Muito bom. Estou em dieta, vai dar certo, meninas, com certeza vai dar certo. Bom, eu vou chamar a Van então, que ela já entrou, acabei de ver que ela tá aqui, pra gente também não atrasar. E aí, a Van, ela é embriologista e master em infertilidade, tá? Então eu vou convidá-la agora, vocês vão conhecer. Deixa eu achar ela aqui. Olá! Oi, Boa noite, boa Van. Tudo bem? noite. Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que vou pôr o fone, tá? Eu tô te ouvindo bem, mas se você quiser ficar com fone, eu acho que fica bom também. Me ouve? Ah, sim, perfeito. Melhor, Perfeito. né? Muito bom. Van, eu queria muito te agradecer pela sua participação. Para mim é uma honra muito grande, né, fazer essa live com você, trazer mais conhecimento sobre a fertilização, sobre esse assunto aí que é tão atual e que muitas meninas têm muitas dúvidas, né? Então, eu conheci seu trabalho através do Instagram, me encantei pela sua forma de comunicação, como você comunica, né, a questão da fertilização, fala sobre os óvulos, espermatozoide, blastocisto, enfim. E eu tenho muito Obrigada. interesse sobre esse assunto e as pacientes estão pedindo muito, as Sim, alunas estão pedindo. Então, eu acho que nada melhor da gente, né, trazer conteúdo. É o que eu falo, a gente está numa era aí de tanta informação de qualidade, a gente tem que aproveitar esses sim, momentos, né? com certeza. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom poder falar com uma nutricionista
sobre esse assunto, porque eu acho que tem tudo a ver, assim, é super interligado as coisas, né? Então não Uhum, adianta só a gente querer fazer um tratamento de infertilidade sem cuidar do corpo, porque afinal de contas o sim. corpo é o que produz os nossos gametas, né? Então, para mim é assim imprescindível que as coisas andem juntas. Com certeza. Bom, Van, conta um pouquinho de você, se você quiser se apresentar. Eu falei que você é embriologista, né? Conta pra gente um pouquinho o Isso. que que é embriologista, qual que é o seu trabalho especificamente, como que você atua nessa questão da fertilização. Tá. Então, assim, embriologista é a pessoa que cuida do óvulo, do espermatozoide, responsável por fazer essa união e também por fazer todo o zelo, né, do embrião até ele chegar de novo na mãe. A gente também realiza congelamento de óvulos, né, para mulheres que ainda não sabem se querem ser mães ou não, para mulheres também que vão passar por tratamento de câncer, né, tratamento oncológico, também a gente congela óvulo para poder dar uma esperança a mais aí no futuro de gravidez. Então, a gente faz toda essa parte prática, técnica da fertilização in vitro, juntamente com os médicos que fazem a parte da captação dos óvulos e eles Uhum. também fazem a transferência embrionária. Mas nesse meio tempo, né, eles coletam os óvulos, mandam para o laboratório, a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, faz a união, faz os embriõezinhos e aí a gente fica tomando conta deles aí até eles serem transferidos ou congelados. Então é isso que o embriologista faz. A gente basicamente acorda às 5 da manhã e não tem hora para dormir. É basicamente isso. A gente vive em Gente, função de fazer neném. não, e assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque assim, aquela mulher, aquele casal que tá ali, que confiou, né, que tá fazendo todo o procedimento, você tá ali com o filho, na verdade, a gente pode chamar de filho, né? Não é ainda, o bebê não nasceu ainda, mas é É um a sonho, união né? ali, exatamente, é um sonho. Então, eu acho que é um trabalho assim lindo, né? Que tem que ter muita Sim, doação, né? Tem que cuidar mesmo, porque você tá falando da família da pessoa, né? É muito sim. importante, né? Muito especial. Então, todo mundo que já fez uma fertilização ou vai passar por um processo de fertilização vai estar sempre sendo acompanhado por um embriologista, é isso, né? Sim, vai sempre estar sendo acompanhado por um embriologista. Independente se você conhece ou não o seu embriologista, ele está ali atrás da bancada, né, fazendo o tratamento por você ali. E é importante que tenha esse contato dos embriologistas, até por isso que a gente começou essa movimentação aí no Instagram, né, para a gente poder Uhum. valorizar um pouquinho dessa profissão que fica tão escondidinha ali atrás do laboratório, né, no Sim. escurinho, para Fica nos poder bastidores, trazer, né? poder trazer o que a gente realmente faz, né, que a gente na maioria das vezes a gente abre mão da nossa própria vida para poder estar ali cuidando dos sonhos de outras pessoas, e a gente faz isso com o maior carinho, né? Todo mundo sabe quando escolhe ser embriologista como vai ser, então a gente faz ciente disso e a gente tenta fazer o melhor para a paciente. E aí entra a sua parte que a gente quer que você ajude a paciente também a fazer a melhor parte dela, né? Que é o que a Sim, gente espera. com certeza. E você sabe que assim, eu tenho lido muito sobre isso e eu acho assim, às vezes eu fico perplexa com a como isso é possível, assim, eu fico encantada. Acho que essa é a palavra, encantada. Como a medicina, né, a gente sabe, eu estava lendo que já faz 40 anos o primeiro bebê, né, de fertilização, fez Isso. aniversário, né, e é uma coisa assim que lidar com a infertilidade é muito difícil, né, e aqui, basicamente, com as minhas seguidoras, a gente tem muito um índice alto de infertilidade por conta da endometriose, acaba afetando Sim. bastante a fertilidade da mulher. E aí, quando você se depara que você pensa, não tem mais saída, não tem mais alternativa, acho que não nasci para ser mãe, a gente, na verdade, às vezes até a mulher tem uma resistência sobre isso, porque é normal, eu sei que eu já Sim. passei por essa Uhum. resistência, mas depois você pensa, eu acho que dá, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou arriscar. Então, assim, eu fico assim, acho encantada mesmo, como é possível você fazer esse procedimento fora do corpo da mulher, e depois colocar lá o embriãozinho e aí deixar Deus Sim. agir, né? Porque a gente sabe que a gente pode fazer Sim. tudo que a gente pode, tudo que está no nosso alcance, mas é Deus que faz o coraçãozinho bater, né? É exatamente essa frase que a gente usa, né? Sempre que eu vou fazer Sim, uma transferência, eu falo para elas, olha, aqui eu tô te entregando o meu melhor, né? Daqui para frente é com Deus e a gente não tem mais o poder de decisão. Então ele vai fazer o coração bater, né? sim, Então aí sim, fica com ele. sim. Mas é importante até essa parte que você falou da endometriose. Muitas pacientes que têm endometriose profunda, né? Dependendo do Uhum. grau que o paciente tem de endometriose, acaba afetando a qualidade dos óvulos, né? Sim, Então a gente sabe que trabalhar a parte nutricional junto com o tratamento de FIV
pode melhorar, né, o aspecto, né, a qualidade desse óvulo durante aí o tratamento. A gente não consegue mexer na reserva ovariana, né, que é Sim. a quantidade de óvulos que a gente tem ali para trabalhar, né, independente da gente utilizar o hormônio, a gente consegue, ao invés de fazer a paciente ovular uma vez, né, ou no caso vai fazer a punção ovariana, não vai ovular, né, mas com medicamentos a gente consegue fazer ela produzir mais de um folículo e dentro desses folículos a gente espera que tenha um óvulo dentro de cada um. A gente consegue aumentar essa expectativa, né, de óvulos no final da estimulação ovariana, mas a qualidade a gente não consegue mexer, né? Isso Uhum. é do estilo de vida da paciente, de doenças que ela pode ou não vir a ter, né? A endometriose é uma Sim, delas. sim, Então é importante cuidar dessa parte nutricional por isso. sim. A idade da paciente também Sim, determinante, né? A idade desse óvulo, né? E eu exatamente. falei esses dias, eu até deixei um post no meu um story, fiz um story sobre isso, que assim, se eu soubesse, eu sempre fui muito interessada e atenta, então já faz 6 anos que eu descobri endometriose. Mas nunca nenhum médico virou para mim e falou assim: olha, seria necessário você de repente fazer uma preservação da fertilidade antes da sua cirurgia. Eu já fiz 2 cirurgias. Sim, Talvez seria interessante, se você não quer filho para agora, fazer um congelamento de ovos. Eu nunca tive essa orientação. Então, não sei se foi culpa sim, dos médicos que me acompanharam ou se foi também falta de, né, de interesse meu, de saber. E é uma coisa que eu tenho falado muito com as minhas seguidoras, com as minhas pacientes, com as minhas alunas. Se você, principalmente se você está ali entre 30 e 35 anos, você não sabe ainda, né, se você quer ter filhos, se você não decidiu isso ainda, você quer sim. trabalhar, você quer fazer outras coisas, repense sobre as possibilidades que você tem, que hoje em dia a gente tem. Né? Então, hoje eu penso, se eu tivesse hoje com 36 anos, que tenho 36 anos, se eu tivesse um óvulo congelado de 30 anos, né? Sim. Então, isso com certeza muda totalmente a trajetória do tratamento, né? Imagino que isso É, impacta bastante, né? falta essa informação entre os profissionais. Por quê? O ginecologista geral que eu falo, né, é o ginecologista que não é especializado em fertilidade. Então, ele faz o tratamento da mulher num geral, mas ele não cuida tanto desse sonho de querer ou não ser mãe. Muitos ginecologistas nem perguntam, né? Você vai fazer um exame de rotina, ele não quer Uhum. saber ali naquele momento se você não tocar nesse assunto, ele está preocupado Sim, com a sua saúde, mas ele não vai te perguntar se você quer ser mãe ou se você não tem esse sonho, né? sim. Então, é super importante disseminar esse conhecimento para que as pacientes cheguem no consultório pedindo, né? Olha, eu Uhum. quero uma avaliação da minha reserva ovariana. Eu quero Uhum. saber se vai estar tudo bem daqui a pouco se eu decidir ter filho. Ou não, não tenho a mínima ideia de quando eu vou ter filho. Eu preciso saber se eu vou ter essa possibilidade lá na frente, né? Porque Uhum. caso não tenha, é mais fácil congelar os óvulos, entendeu? É Sim, melhor ter aquele banco, né? Aquela segurança dos óvulos do que chegar lá na frente e se arrepender. Né? Eu falo assim, se com chegar lá na frente e certeza. não quiser, ou você doa ou você descarta. Porque o óvulo, ele não precisa ficar lá ad eterno guardado. Você pode doar para uma outra paciente ou descartar. Ele, diferente do embrião, o óvulo é uma célula, né, um gameta. Ele Uhum. não tem ali um potencial de vida sozinho, né? Então ele Aham. precisa do espermatozoide até então. E ele pode ser descartado a qualquer momento. Né? Então, Uhum. assim, engravidou natural ou qualquer coisa desse tipo, você pode descartar também o óvulo. Eu acho que hoje em dia temos tratamentos que são mais acessíveis nessa questão de congelamento de óvulo, então acho que vale a pena. A questão da cirurgia que você citou, né? As pacientes que vão fazer cirurgia, seja por endometriose ou qualquer outra cirurgia que seja abdominal, que tenha a possibilidade de ali invadir os ovários, acho que é importante, né? E avaliar a Conversar reserva sobre isso. ovariana, Aham. conversar sobre isso e ver se tem a Sim. possibilidade do congelamento de óvulos. Sim, perfeito. E, bom, enfim, então vamos explicar um pouquinho para o pessoal. Depois eu quero fazer umas perguntas mais específicas em relação às etapas do tratamento. Mas vamos, Sim. talvez às vezes alguém que está aqui na live não sabe o que é fertilização, né? Nunca ouviu falar dessa palavra, então já viu a sigla FIV, mas não faz ideia do que é. Então, de uma forma Sim. geral, assim, explica para as meninas o que é a fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro a gente tem duas formas, né? A gente tem a FIV clássica, que a gente fala, que ela é pouco utilizada hoje, mas ela é tão efetiva quanto a ICSI, que é uma outra forma de fazer a fertilização in vitro. A FIV clássica é quando a gente pega os óvulos e aí a gente faz a união com os espermatozoides de uma forma muito simples, numa placa onde o próprio espermatozoide tem que perfurar ali a zona pelúcida e chegar no óvulo e fertilizar sozinho. Então, essa é a FIV clássica. E tem a ICSI, que é a técnica um pouco mais avançada,
e antes utilizada mais para fatores masculinos, hoje também utilizada em vários outros casos, né, em vários outros fatores de infertilidade, onde a gente pega um espermatozoide e injeta dentro de um óvulo. Então a gente faz isso um por um. E aí a gente garante que aquele espermatozoide está dentro daquele óvulo, dando aí uma chance maior de fertilização para ele, tá? Mas em taxa de gestação, a gente sabe que a ICSI e a FIV são muito parecidas. A questão é, as mulheres procuram as clínicas hoje cada vez mais velhas, entre aspas, porque para fertilização, acima de 37 anos, 38 para frente, a gente já considera uma idade avançada das pacientes, porque é onde começa a aumentar a neoploidia dos óvulos, que seria a alteração dos cromossomos que tem nesses óvulos por conta da idade. Isso faz o quê? Gera embriõezinhos que não são normais e podem ocasionar um aborto ou não engravidar. Então, a gente tenta convencer essas pacientes de chegar na clínica antes dos 38, para que a gente tenha uma taxa de sucesso melhor. Porém, acima dos 38, a gente também consegue fazer o tratamento, mas muitas vezes esse caminho é um pouco mais longo. A gente tem que fazer algumas tentativas, não acontece de primeira na maioria das vezes, né? Às vezes a gente tem que congelar o embrião, aí vai tratar a endometriose, por exemplo, vai tratar um mioma, né? Vai resolver ali um outro probleminha para depois voltar e fazer a transferência desse embrião. Então, a FIV, ela é uma técnica extremamente maravilhosa. Ela não é tão acessível como a gente gostaria financeiramente, porque todos os equipamentos, todos os materiais que a gente utiliza são importados, são caros. O dólar, na altura que está, a gente também, infelizmente, acaba comprando os materiais, né? Muito mais caro, então a gente não consegue deixar tão acessível esse procedimento quanto a gente gostaria. Mas eu acredito que num mundo não muito distante, a gente vai conseguir disseminar isso de uma forma melhor. Existem programas de baixa renda e tudo mais que a gente consegue facilitar para algumas pacientes. Que legal. Bom, então a orientação é, meninas, até 38 anos seria a idade. Eu penso assim, que entre 35 e 38 é a fase de decisão, né? Se você não engravidou naturalmente até 35 anos, você já mostra que você tem uma dificuldade para engravidar, que já existe uma infertilidade ali. Então usar esse tempo com a melhor sabedoria possível, né? E definir o que você vai fazer, conversar com seu médico, com seu marido, né? E tomar as devidas, né? Agir, né? Não ficar. Porque às vezes a gente fica assim, e eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Não, deixa, vai acontecer, vai rolar e tal. Então a gente fica tá cedo ainda. Tá cedo ainda, eu quero trabalhar. Então a minha desculpa sempre foi trabalho. Sempre foi trabalho. Não, tô numa fase muito boa. Acabei de mudar de consultório, então deixa, vai deixando, né? E você sabe que como eu acompanho muito os meus exames, né? Eu fiz uma comparação recentemente entre os resultados do meu antimuleriano de 34 até 36 anos. E é impressionante como acontece uma queda brusca, né, nesse resultado do antimuleriano, que é o exame que dosa a nossa reserva de óvulos, né? Isso mesmo. Então, é uma coisa de se preocupar, né? Exatamente. Acender o alerta, né? Assim, a gente fala que a tentativa ali até os 35 anos pode ser de até um ano tentando. Depois dos 35 anos, a gente fala 6 meses, né? Tentou 6 meses e não conseguiu, não é que não vai para fertilização, não é que vai direto para fertilização in vitro, né? Na verdade, precisa investigar. E não investigar só a mulher, né? Porque às vezes o homem também tem algum problema ali. E aí você tá se culpando e fazendo todos os exames, correndo atrás, mas a coisa não é com você. Convencer os homens também a ir pro consultório não é tão fácil quanto parece. Fazer um espermograma que é super simples, diferente de vários outros exames invasivos que a mulher tem que fazer, que são super chatos. Mesmo assim, os homens têm aquela resistência ainda de chegar no consultório. Então, não é fácil levar, né, para chegar lá e investigar o que realmente pode estar acontecendo. Às vezes é um ajuste hormonal, às vezes é um ajuste na dieta, né, como as pacientes de síndrome dos ovários policísticos também, que tem ali uma anovulação e aí precisaria de uma dieta, exercício físico e tudo mais para poder voltar aí a ovular e conseguir talvez até engravidar em casa mesmo. Então, nem sempre as pacientes têm medo de chegar no médico, eu acho, e ter que ir para a FIV, né? Mas a FIV, apesar do valor, as pessoas pensam na parte financeira, mas apesar do valor, ela é um tratamento, né? Assim como a gente busca tratamento para outras doenças, a infertilidade também tem tratamento. Então, a gente precisa ir atrás desse tratamento, não ficar ali de braços cruzados esperando, porque uma hora
vai conseguir engravidar e fica lá só rezando e falando com as amigas e tomando um monte de chá e de suco que não vai adiantar nesse momento, né? Antes de fazer uma investigação. Então tem que tomar cuidado com tudo que lê e tudo que vê na internet também. Sim, sim. É importante você ter tocado nesse assunto. Vou só reforçar uma coisa que eu sempre falo para as minhas seguidoras, que assim, desacreditem, repensem quando vocês verem alguma promessa de algo muito fácil, né? Uma cápsula milagrosa, um chá que limpa o útero, um chá que faz você engravidar. Isso não existe, isso não tem comprovação científica de algo utilizado isoladamente. Né? E a gente às vezes paga caro, porque as meninas, você vê lá um Instagram com uma propaganda vendendo os pacotes, os negocinhos de suplementação e vê um monte de depoimento de meninas que engravidaram. Então, assim, ninguém engravida por causa de uma cápsula milagrosa, porque tomou uma garrafada, porque tomou um chá. Então, isso é Sim. muito, muito sério, né? A gente está falando da Gente, se nossa isso saúde. fosse verdade, todo mundo tava grávida só tomando isso. Então, assim, não é Sim. verdade. Não cai nesse conto do vigário. A gente quer achar a solução naquele momento, né? As pessoas querem as coisas para ontem. Mas ir no médico, que é especialista, que estudou muito para aquilo, não quer ir. Então, Sim. precisa ser repensado aí quanto Sim. a essa vontade de ter um filho, quanto é a vontade né, de só fazer alguma coisa naquele momento e lidar com ansiedade. Sim, sim. É porque a gente é muito imediatista. E a gente não, Sim, eu falo muito isso para os pacientes, a gente não valoriza o longo prazo. O que o longo prazo traz para a gente? Consistência. Então, muitas vezes as meninas sim, pedem para mim assim, mas Ana, a dieta para endometriose, a dieta inflamatória, a suplementação é para o resto da vida? Eu falo, é para o resto da vida. Porque se não adianta você fazer sim. 3 meses, 4 meses, depois você voltar ao seu estilo de vida antigo, comer um monte de gordura trans, um monte de industrializados, um monte de comida ruim e achar que você vai continuar com a mesma qualidade de vida, porque não vai. O nosso, né, os nossos exames, nosso estilo de vida é um reflexo de como a gente, o que a gente come, de como que a gente segue nossa vida. Então não tem essa, tipo, 2 meses de dieta, 3 meses de dieta. Não, é para o resto da vida. E aí, quanto mais a gente conseguir entrar num equilíbrio, melhor, porque quando eu passo, né, as minhas recomendações, a gente sabe, existem algumas comprovações já de alguns alimentos que fazem muito mal para endometriose. Não só para endometriose, como para fertilidade também. Então, eu vou dar um exemplo aqui, carne vermelha. Né? Existem alguns estudos já que mostram carne vermelha, glúten, que tem esse comprometimento aí, que pode ter esse poder inflamatório nas pacientes. E daí a paciente fala, mas eu nunca mais vou poder comer um churrasco, nunca mais vou poder comer um pão. Então não é essa conduta. A conduta é que você reduza esse consumo, que você Sim. comece a olhar, se atentar para o seu padrão alimentar, porque tem gente que come, por exemplo, pão francês, né, ou biscoitos e bolachas cheios de glúten o dia inteiro. E aí depois a pessoa fala, minha barriga está estufada, minha barriga está inchada, eu não consigo ir no banheiro, tô com Sim. dor. Porque você está totalmente inflamada, você não tem qualidade alimentar, né? Sim. Então é todo É esse importante isso que contexto. você falou, que também as pessoas têm uma ideia de dieta do tipo, isso que você falou, eu nunca mais vou comer isso, eu nunca mais. Não é É, isso. A questão é, se você manter a dieta na maior parte do tempo, o dia que você comer o churrasco não vai ser o problema, né? exatamente. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas saem da dieta, por exemplo, no jantar, e no dia seguinte desanda. E aí Sim, continua desandando mais 2, 3, 4, 5 semanas. E falo por mim também, porque eu sigo dieta há muitos anos e claramente eu tenho períodos que eu fico totalmente fora da dieta, assim, passo 1 mês, 2 meses comendo um monte de porcaria. E é visível como o organismo fica inflamado, como a enxaqueca volta, como eu fico cansada. Então, assim, se as pessoas pararem para se olhar analisar. Uhum. e analisar, cada um vai entender o seu próprio corpo e vai ver até onde pode ir, né? E Sim, a hora de voltar para a e a dieta hora de também. voltar. Então é importante se conhecer, né? Eu acho que Uhum. a parte nutricional, eu falo que é tão boa quanto uma terapia, porque o corpo vai falando com a gente, né? E aí você tem que Uhum. aprender a entender o seu corpo e até o que você pode ou não comer. Para algumas pessoas, alguns alimentos fazem bem, para outras pessoas não vai fazer bem, ou tem uma quantidade X que dá para comer e que não dá para comer, enfim. E aí você sabe melhor que eu, obviamente, mas a gente Sim, se sim. conhecer e poder contar isso para uma nutricionista e falar, olha, meu corpo funciona assim, assim. A coisa funciona melhor ainda, né? Eu poder te falar o que acontece comigo e você ajustar a minha dieta com tudo que você conhece. Uhum. Então, é um benefício muito grande para as pacientes que fazem FIV, né? Porque elas chegam com uma qualidade de óvulo, assim, é incrível. Tem várias pacientes que fazem 1, 2, 3 vezes, não tem beta positivo. E eu desafio, vamos fazer uma dieta? Vamos conversar com a nutricionista? Vamos ficar uns 3 meses lá trabalhando?
e aí você volta, a gente conversa, é difícil, porque a paciente não quer ficar 3 meses lá fazendo dieta. Mínimo de 3 meses, a gente fala, né? Mínimo, é. Ela Uhum. não quer ficar lá fazendo dieta porque ela tá ansiosa, ela quer ter o filho dela logo. Mas o ficar tentando nesses 3 meses pode ser que venha só negativo. Então é melhor trabalhar esses 3 meses para que a qualidade melhore e volta no quarto mês para a gente poder fazer uma fertilização com qualidade, né? Sim, Isso faz toda a perfeito. diferença, toda. Perfeito, muito bom. Bom, falando dessa questão como a nutrição pode impactar na fertilização, vamos falar um pouquinho sobre as etapas da fertilização. Então, muitas pessoas pensam que é um procedimento, assim, muitas vezes um procedimento muito longo, um processo muito longo, mas pelo que eu li, ele não é tão longo assim. Se você tiver com todos os seus exames em dia, seus hormônios ok, você já começa a estimulação no próprio ciclo e já faz a captação no próprio ciclo, né? Conta um pouquinho pra Isso, gente das etapas. Então, tem a etapa da captação, a etapa da transferência. isso. Então, assim, primeiramente, as pacientes são estimuladas com hormônio, né? Para que esses folículos cresçam e lá na frente sejam coletados os óvulos, né? Que Uhum. cada folículo desse vai produzir aí um óvulo aproximadamente. Pode ter folículo ali que não tenha nada dentro, tá? Tá. Então, como tem algumas pacientes que estão assistindo a gente, já estou explicando um pouquinho mais, Sim, mais a sim. fundo. Então, assim, a gente começa a fazer estimulação ovariana. Daí, 10, 12 dias aproximadamente, vai acontecer a captação de óvulos, né? Uhum. Então, captou os óvulos, a gente vai formar os embriõezinhos naquele dia que fez a captação dos óvulos. A gente faz a Uhum. fertilização. No dia seguinte, a gente comprova se essa fertilização deu certo, se formou um embriãozinho, continua o desenvolvimento. Ele pode se desenvolver ali 3 a 5 dias até o dia da transferência. Então, seriam esses 10, 12 dias, mais 5 dias de desenvolvimento embrionário, né? E então daria aproximadamente ali, vamos por 10, que é a média, mais os 5 do desenvolvimento embrionário, 15 dias, caso a paciente vá transferir a fresco, né? Que a gente fala, Uhum. que é nesse mesmo ciclo. Se tiver alguma intercorrência, ou se o médico porventura decidir congelar os embriões, porque o endométrio às vezes não tá bom, porque o organismo não respondeu como ele gostaria, e acha que não é viável transferir, a gente congela o embrião e transfere num próximo ciclo. Uhum. Então, aí demoraria um pouquinho mais, Um que pouquinho seria aí mais. aproximadamente uns 30, 40 dias, né? Sim. Mas de forma geral é um procedimento rápido, É né? rápido, é rápido. E eu vejo que as meninas, muitas me perguntam isso. Bom, o procedimento de estimulação é toda feita pelo médico, né? O médico que faz todo Isso, a prescrição das medicações, das injeções que a isso. paciente precisa tomar. Muitas vezes o médico até aplica, né? Ou ele orienta como a paciente vai aplicar em casa. E aí depois a paciente vai para a clínica para fazer a captação, né? Muitas perguntam Isso. sobre o processo da captação, né? Eu vejo que tem bastante receio. Como funciona? É um procedimento que a gente fica sedada, que dói? Como que é? A gente percebe, a gente sente? Como que é o procedimento da captação dos óvulos? Bom, é muito simples o procedimento, ele é muito rápido, dura por volta de 15 a 20 minutos, né? Então ele é super rápido. A paciente recebe uma sedação, então ela vai dormir, né? Tem um anestesista o tempo inteiro com ela, o médico, as enfermeiras, então, e o pessoal do laboratório, né? Os embriologistas ali do outro lado também, para receber esse líquido que vai ser funcionado do ovário dela. Então, o médico, com a ajuda de um ultrassom guiado, né, com a agulha, ele entra dentro do ovário, aspira esse líquido folicular, envia esse líquido para o laboratório, onde a gente avalia e acha os óvulos ali que estão naquele líquido para a gente poder trabalhar lá dentro. Então é um procedimento simples, ele não dói porque você está anestesiada, Não você vai sente tomar nada. medicamento depois, não sente nada, né? Vai tomar um medicamentozinho ali para caso tenha uma cólica e tudo mais, mas é uma coisinha muito simples, assim. Uhum, Nada que vá impedir as pacientes saem daí 1 hora, elas já estão em pé e já estão indo embora, né? Então é uhum, uma coisa mais simples, né? E que não precisa ter medo. Já a uhum. transferência embrionária, para emendar aí, a gente aproveitar, ela geralmente, na maioria das vezes, diria que 99% das vezes, ela é feita sem sedação. Porque é uma parte muito simples, assim, é feita com catéter de plástico, para falar de uma forma mais leiga, né? Um plástico bem fininho, que vai entrar ali no canal, né? E vai até o útero para a gente deixar o embriãozinho lá. E é como se fosse um exame ginecológico, como se fosse um Papa Nicolau, assim, não é nada demais, né? Utilizado ali o espéculo, tudo. Então é bem simples a transferência, não dura 5 minutos. Nossa. E aí, então, assim, é como se você colocasse esse embriãozinho dentro do útero e depois que você coloca ali, você não consegue saber em qual região do útero você colocou.
E A aí gente sabe a distância, a a gente sabe que tá distância. do meio para o Entendi. final ali, né, do Entendi. útero, é guiado por um ultrassom, então alguém está fazendo um ultrassom enquanto o médico está ali fazendo a transferência. Então ele sabe exatamente aonde ele deixou, dá para ver um líquidozinho do meio de cultivo no ultrassom. A gente não vê o embrião, mas a gente vê o líquido que vai junto com o embrião, então a gente sabe que está ali. A gente confere esse catéter quando ele volta para a gente, para ter certeza que aquele embriãozinho não tá lá, que ele ficou dentro do útero mesmo. Então, tudo isso dando certo, né? A gente acredita que daí 10 a 12 dias a paciente vai saber se deu certo, se ela realmente engravidou ou não. Então, faz a transferência, 10, 12 dias depois, ela faz o exame do beta-HCG. Não, eu imagino que deve ser uma emoção muito grande, né? Porque você entra na clínica, você não tem bebê nenhum. Aí, de repente, você sai, o bebê tá dentro. Eu fico imaginando que as pacientes devem ter medo até de fazer xixi depois, né? Pensando que vai, Exatamente. que o bebê vai sair. E esse é um outro conceito que é importante a gente falar, que ela não sai grávida da clínica, Sim. tá? A Uhum. gente coloca o Uhum. embriãozinho lá, ele tem o potencial de ter a gestação ou não. Sim. Então, Não tá assim, grávida ainda, né? ele pode implantar ou não, e isso vai depender de acordo com a idade da paciente, fator de infertilidade, mas fica por volta ali, falando num geral, por volta de 40, 50%. Para mulheres mais velhas, um pouco mais baixa essa quantidade, para mulheres mais novas, pode chegar até 60, 70%, dependendo de como foi feito esse tratamento, né? Uhum. Isso falando de porcentagem por transferência. Então, na verdade, ela sai dali com uma expectativa muito grande de que dê certo e, na maioria das vezes, a maior chance é que dê certo, né? Mas a gente também tem que trabalhar que pode ser que não dê. Sim, sim. É, eu acho que geralmente a mulher que já passou por, enfim, por um tempo maior de infertilidade, já lidou com muitos testes de gravidez negativa, ela acaba tendo um pouco mais pé no chão, né? Porque Sim, isso faz necessário, né? Você dosar suas expectativas, né? Para sim, você não se frustrar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? E sim. elas aguentam, porque você falou que tem que esperar 12 dias, né? As pacientes geralmente fazem o teste antes, Ai, fazem. Elas fazem. e aí pode se frustrar Elas porque pode dar um aguentam fazer teste de negativo, né? urina. Pode dar um negativo e, na verdade, daí mais uns dias ela descobriria que tá grávida. A gente tenta Sim. lidar com essa ansiedade delas, mas é bem difícil. A maioria acaba fazendo um pouco antes. E eu já vi, infelizmente, pacientes que fizeram antes, pararam os medicamentos e depois perderam. Então, assim, a gente fala, eu friso muito, mesmo que dê negativo no seu exame, porque você fez, continua a medicação. Você só vai parar quando o médico pedir para você parar. Até lá, continua. Ah, mas eu menstruei. Já falou com o médico? Se não foi no médico, se não foi no consultório, não tem que parar a medicação, né? A não ser Sim, que ele olha que diga para parar. coisa. Uhum. Então é bem importante isso. E Ana, sabe o que eu ia te falar? As pacientes ficam loucas me perguntando sobre suco para tomar antes da transferência, sobre o que que eu como, o que que. Gente, pelo amor de Deus, socorre essas mulheres, porque eu realmente já não sei mais o Sim, que falar. sim, sim. Não, vamos falar sobre isso. Na verdade, eu até deixei aqui para falar com vocês sobre o suco da fertilidade, porque para mim também é uma coisa muito nova, tá? Esse suco da fertilidade, lidar com essas informações, que Sim, meu trabalho antes era simplesmente voltado para endometriose, né? Para a gente poder lidar com os sintomas da endometriose. Agora já faz uns 3 meses, mais ou menos, que chegou para mim essa demanda de pacientes que estão no processo da fertilização. Eu me interessei sim. sobre esse assunto e estou pesquisando muito, estudando, criando protocolos para esse tipo de situação. E aí eu fiz uma live com o Dr. Décio Teshima, que é acupunturista, e Sim. ele tem lá no Instagram dele um suco que é adaptado, né? Ele adaptou para as pacientes brasileiras, porque ele é um suco da Zita West, que é uma acupunturista lá da Inglaterra. Inclusive, eu já entrei no Instagram dela, é assim, é sensacional, os conteúdos dela é muito legal. Quem tiver a oportunidade de entrar, a Zita West, é tudo em inglês, mas assim, você pode colocar no Google Tradutor que dá para você ter uma noção de qual é o conteúdo dela. E ele fez essa adaptação porque os ingredientes que eles usam lá não são comumente usados aqui no Brasil. Então, o suco da fertilidade nada mais é do que um suco. Lembrando que não existe comprovação científica sobre o suco. Então, não teve um Uhum. estudo que mostrou que mulheres que tomaram suco tiveram mais sucesso na taxa de gravidez. Agora, o que existe, visto do conceito da medicina chinesa, que foi o que ele explicou na live, é que os ingredientes, como por exemplo, o abacaxi, a melancia, o gengibre, eles têm esse poder, né, pela medicina chinesa, de
vascularizar esse útero, deixar esse útero mais receptivo, com mais irrigação sanguínea, e aí pode colaborar para o processo da gravidez. E aí o suco, na verdade, depois quem quiser, acessa nos meus destaques, mas eu vou falar rapidamente aqui. Os ingredientes para o suco são beterraba, e é importante falar que tem que ser a beterraba cozida, porque no processo, na visão da medicina chinesa, a gente tem que manter nosso útero aquecido, né? Então eles falam para a gente evitar consumir os alimentos crus. Então, quanto mais possível, quanto mais cozido você consumir o alimento, melhor. Tanto é que ele deu a dica assim, ó, quem toma água muito gelada, tira a jarra de água da geladeira, deixa em cima do armário e toma durante o dia essa água a temperatura ambiente, para não tomar tão gelada. Para você manter esse útero aquecido, né? E ele fez até uma comparação, ele falou assim, quando é feito a fertilização, que o embriãozinho fica, ele fica num ambiente quentinho, não fica? Simulando como se fosse o útero, né? Que é a incubadora, né? Sim. Então, os ingredientes, beterraba cozida, melancia, água de coco, gengibre e abacaxi. São esses 5 ingredientes. E posso falar, eu fiz essa semana, ficou uma delícia. É um suco com sabor, porque o gengibre dá um gostinho muito bom, que às vezes a paciente fala, vai ficar ruim com gosto de beterraba. Eu nem senti o gosto de beterraba. Então, esse é o famoso suco da fertilidade, que é uma adaptação, não é uma receita minha. Eu gosto sempre de dar os créditos para quem desenvolveu. Então, a iniciante nesse processo é a Zita West. E aí o Dr. Décio, como ele lida com essa, ele faz o protocolo de Paulus, que é a fazer a acupuntura antes tanto da captação quanto da transferência, né? E aí ele indica para as pacientes pós-transferência consumir esse suco todos os dias por 5 dias em jejum, assim que elas começarem a medicação, a progesterona, né? Então, essa é a indicação do suco da fertilidade. E aí, assim, o que eu posso falar sobre isso? Apesar de não ter comprovação científica, porque é muito difícil fazer esse tipo de estudos com humanos, né? Acaba até sendo um pouco antiético, né? A questão dos estudos, enfim. A gente vê que todos os ingredientes são super saudáveis, né? São ricos em antioxidantes e vitaminas, minerais. Então, assim, mal não vai fazer, né? Eu falo isso. Eu falo, gente, mal não faz. Então, assim, tem coisa que não dá. Essas cápsulas da fertilidade aqui não presta. Uhum. Agora, o suco ele vai ser benéfico de qualquer forma. Sim, com certeza. Seja pro organismo no geral ou para engravidar. Exatamente. Então, eu acho que tem que tomar, né? Tem que tomar. Eu acho também. Vai trazer paz, né? Eu acho que quando eu estiver passando pelo esse processo aí de pré-transferência, eu vou deixar os ingredientes comprados e vou tomar. Sim. Mesmo porque eu adorei o sabor, gostei muito do sabor. Ó, a PR Fagundes está perguntando, mas o gengibre não tem ação termogênica? É justamente isso que o gengibre tem de benefício. Essa ação termogênica, essa ação de conseguir vascularizar esse útero, deixar essa irrigação sanguínea super a favor desse útero para manter ele aquecido, que é o benefício do gengibre, tá? E é um termogênico natural. Natural. E que provavelmente tem uma quantidade também que você pode ingerir, né? Não vai também comer gengibre o dia inteiro. Sim. Então, um pouquinho do gengibre vai fazer bem. É aquela história. Tudo que é menos e mais, né, em excesso, né, ou diminuído, faz mal. Então, tem que ser aquela... Né, a dose ideal, né? Dose ideal, isso. Sim. E aí, só complementando o que você perguntou em relação aos procedimentos, eu estava pesquisando, até deixei algumas coisas para falar aqui com as meninas. É muito parecido a estratégia alimentar de suplementação, tanto na pré-captação quanto na pré-transferência. É muito similar à estratégia nutricional que a gente usa. E é importante reforçar aqui, o período adequado, eu acho que você já comentou isso também, que eu acho que é válido eu frisar aqui, são de 90 dias, né? É onde a gente consegue perceber mudanças visíveis nessa qualidade do óvulo, nessa qualidade do espermatozoide. Muitas vezes se faz necessário essa paciente, o que seria o início assim, do tratamento, né, da conduta? Ajustar o peso, né? Então isso é muito importante. Sim. A gente sabe que o sobrepeso, a obesidade pode contribuir com qualidade diminuída do óvulo. Já tem estudos que mostram isso. A obesidade, o sedentarismo no homem pode contribuir com baixa qualidade do espermatozoide. Então, o tempo ideal que eu acho que a pessoa pode se programar, para quem está escutando aqui a gente agora, eu vou me programar para fazer a fertilização ano que vem. Convém você já começar agora, mudar seu estilo de vida, repensar como estão os seus hábitos alimentares, né? E eu falo que a suplementação também é importante, mas a base alimentar,
o padrão alimentar que esse casal tem, de estilo de vida. Eu vejo que assim, muitos casais continuam vivendo uma vida normal, com muito consumo de álcool, por exemplo, a gente sabe que é muito Sim, inflamatório, faz muito mal. Então, assim, um casal que está passando pelo procedimento não deve consumir álcool. Então, assim, é bom 3 meses que vale a pena você se esforçar e você focar nesse objetivo, porque você está fazendo um investimento ali alto financeiro, de energia e tal. Então, tudo que você puder fazer para potencializar esse resultado é melhor, sim. né? É. E Além da Coca-Cola, do café, né, de tudo que tem conservantes, enlatados, sim, enfim. Então, sim, tudo isso tem que tirar, né? O açúcar, que exato, a gente adora um docinho, sim. mas ele inflama o organismo, né? A gente sabe que o Uhum. açúcar é um veneno no final das contas. Sim, com certeza. Então, fora toda essa questão aí de ajuste de peso, de análise do padrão alimentar, eu acho interessantíssimo também esse casal passar pela análise de exames de sangue, porque para a gente fazer, por exemplo, para eu poder montar um protocolo, seja de endometriose, seja de fertilização, eu preciso olhar os exames de sangue da paciente. Então, eu preciso ver aonde eu posso agir. Então, a gente sabe que alguns nutrientes estão muito baixos, a gente sabe, por exemplo, que muitas mulheres têm baixa vitamina D, isso é muito comum, né? Eu acho que não sei se é pelo esse Sim, excesso de proteção que a gente usa de protetor solar, ou pelo simples fato da gente, por conta da pandemia, que a gente fica muito em casa, mas é muito comum eu ver no meu consultório as pacientes com vitamina D em 17, em 20. E isso é muito sim, ruim. E o que eu falo também para as pacientes é que a referência do exame da vitamina D lá no aquela referência ela é uma média. Não quer dizer que aquele valor lá está adequado. Então eu vejo que muitas pacientes estão com uma vitamina D de 32 e elas olham e falam assim, está acima de 30. Não. Quando a gente pensa em endometriose, em infertilidade, ter uma vitamina D acima de 50 se faz muito necessário, né? Porque a gente sabe que ela está totalmente associada aí na qualidade do óvulo, muitas pacientes que sentem dor. Tem um estudo muito legal que mostrou que a quantidade de vitamina D circulante no corpo é inversamente proporcional ao nível de dor. Então, quanto sim. mais vitamina D você tem, menos dor, menos sintomas da endometriose você tem. A vitamina D tem uma ação antiestrogênica também. Então, assim, analisar esses exames de sangue e fazer a suplementação individual. Por isso que muitas pessoas me perguntam, Perfeito. mas eu posso tomar? Pô, minha amiga tá tomando isso aqui, eu posso tomar? Gente, é individual. Não é porque a gente é chata, não é porque eu não quero passar a quantidade. Mas a suplementação, ela só se faz necessária se você estiver faltando do seu corpo. Não tem porque eu Sim, sobrecarregar seu corpo com uma vitamina, sendo que você tem ali uma reserva. exatamente. Então, O isso aí, excesso faz mal, né, também. o Então, excesso faz às vezes tá mal. faltando, mas se também sobrar muito, não vai ser legal. Sim. E aí, assim, algumas coisas que eu tenho lido muito, que tem vários estudos, inclusive eu estou com os estudos abertos aqui na íntegra, mas o que eu tenho lido que tem comprovação científica em quê? Na melhora da qualidade desse óvulo, na melhora da qualidade desse espermatozoide. Uhum. Então, eu queria falar sobre esses nutrientes. Então, primeira coisa que eu acho importante a gente eu orientar a paciente é que o hábito intestinal dela a microbiota intestinal da paciente é totalmente relacionada com a microbiota uterina. Não se sabia muito sobre isso, né? E a gente hoje existem alguns estudos que Sim, mostram que a microbiota intestinal, o que é? Você ter uma boa quantidade de bactérias boas no intestino vai refletir como vai ser sua microbiota dentro do útero. Porque lá também tem as bactérias boas. sim. Então, você suplementar com probiótico, por exemplo, é um excelente começo. Uhum. Vou deixar meu intestino saudável, não vou ficar em desbiose, vou deixar essa permeabilidade do intestino adequada. Então, o probiótico é muito interessante de se utilizar. E aí, os nutrientes que são específicos para melhorar a qualidade do óvulo e até mesmo, independente se a mulher vai fazer fertilização ou não. Para quem está tentando uma gestação natural, também é importante que a gente melhore a qualidade de Uhum. óvulo. Então, ômega 3 é muito importante. Eu até trouxe aqui Muitas meninas me perguntam qual ômega 3 comprar. Eu não vou mostrar marca, porque a gente não pode mostrar marca, mas tem uma Uhum. dica muito boa para quem vai comprar o ômega 3, um jeito de escolher um bom ômega 3. Esse ômega 3 ele precisa ter um selo. A gente chama de selo do IFOS, que é uma sigla que significa International Fish Oil Standards. Então, esse selo ele classifica esse ômega 3 como livre de metais pesados, livre de contaminação, que é esse selo aqui, ó. Ele tô com ele na mão aqui para mostrar. Esse selo aqui, ó. IFOS. Então, para quem, a nutricionista ou médico te prescrever um ômega 3, muitas vezes não colocou a marca ali. No meu caso, eu sempre coloco 2, 3 marcas, né, para paciente pesquisar.
olhe se seu ômega 3 que você está utilizando tem esse selo. Uhum. Porque às vezes você tá. Porque o ômega 3 ele vem do óleo do peixe, óleo de peixe. Sim. E se esse peixe está contaminado com metais pesados, com mercúrio, por exemplo, com alumínio? Então você está tomando uma cápsula para ser anti-inflamatório, antioxidante, e você está ali colocando metais pesados no seu corpo, né? Sim. Que também estão associados com qualidade ruim de óvulo, né? Sim. Tem a coenzima Q10 também, né? Isso, é então, maravilhosa. ômega 3, a coenzima Q10, que é fantástica, assim, então já tem muita coisa, né? Já se sabe que vai contribuir ali com a qualidade desse óvulo, desse espermatozoide. Tanto o homem quanto a mulher podem usar a vitamina D. E aí, só para complementar, duas outras coisas que tem bastante estudo também, é o minoxidil, que tem bastante comprovação ali que tem um potencial anti-inflamatório, antioxidante muito bom para melhorar a qualidade, ajudar bastante aí principalmente nesse processo da captação de óvulos, e o NAC, que é o N-acetilcisteína. Então, são substâncias aí, nutrientes super, né, interessantes da paciente usar, a paciente fazer, e no mínimo 90 dias antes. Essa é a indicação, para a gente conseguir ter um resultado legal aí de impacto mesmo. Ô, Ana, e depois da transferência, você recomenda, tipo, seguir uma dieta específica, né? Já transferiu o embriãozinho ali, mas ainda não sabe se está grávida ou não. Sim, Mantém a dieta, né, da transferência ou você põe alguma coisa diferente? Não, geralmente eu mantenho a mesma dieta até o resultado positivo. Aí, quando a gente tem essa comprovação que tem esse teste positivo e a paciente está grávida, aí a gente começa uma nova fase. Porque a gente tem que se certificar, a gente muitas vezes diminui um pouquinho essa quantidade de nutrientes que foi utilizado, né? E a gente coloca outras coisas diferentes. Então, um exemplo que a gente utiliza no primeiro trimestre, por exemplo, que é obrigatório, é o metilfolato. Então, eu faço todo esse acompanhamento principalmente no primeiro trimestre da gravidez. Então, aí entra o ômega 3 permanece, porque ele está associado com o desenvolvimento cerebral visual do bebê, e a gente adiciona o metilfolato, daí tem todo um ajuste na dieta dessa mulher também, fazer uma prospecção do ganho de peso dela, principalmente para o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Então, é importantíssimo, e essa questão do ajuste de peso antecipadamente favorece o quê? Essa gestante engravidar com o peso ideal. Essa mulher engravidar com o peso ideal. Ela não ter comprometimento de peso durante a gravidez inteira, né? Ter um ganho de peso saudável, a gente poder nutrir. Mas daí a dieta muda um pouquinho, tá? Porque a gente tem que pensar e que a gente tem que focar no desenvolvimento da mãe, no desenvolvimento do bebê, porque tudo que o bebê precisa, ele suga da mãe. Então, essa mãe tem que estar bem nutrida, tem que estar bem suplementada. E depois vem a segunda fase, que é a parte do aleitamento materno, né? Quando o bebê nasce, daí a gente entra com outras coisas específicas para o aleitamento materno. Se foi um parto prematuro, por exemplo, eu estou com uma paciente que teve um parto prematuro de 31 semanas. Então, a suplementação dela e a alimentação dela é totalmente enriquecida com muito mais calorias, com muito mais gorduras boas, porque ela está transferindo leite pela sonda para bebê. Então, a gente tem que pensar que essa bebê é prematura, de 31 semanas, então a gente precisa o quê? Que ela evolua logo no peso, né? Que ela complete logo 2 quilos para poder sair da UTI, né? Então, é todo um trabalhar, sabe? É todo um processo, assim. E quanto mais essa mulher entender isso antes, mais fácil vai ser. E ela não vai precisar sofrer lá na frente. Engravidei com sobrepeso. E aí, engravida e engorda 20, 30 quilos, que é o que acontece. Desenvolve uma diabetes gestacional. Então, é muito importante esse cuidado antecipadamente, né? Isso. E, Ana, deixa eu te perguntar. A parte de suplemento, né, que você falou, você faz sempre individual ou tem alguma coisa que você receita para todas? Tipo uma vitamina base, assim? Então, o que eu poderia, assim, coenzima Q10, o minoxidil, o NAC, que mais a vitamina D, tem que ser individual. Tem que ser individual. Porque, por exemplo, para eu recitar uma vitamina D, eu preciso saber como que tá a vitamina D. Como que vai ser a nossa conduta. Eu preciso aumentar em quanto? Então, quantas unidades de vitamina D eu vou dar para essa paciente em quanto tempo? A gente traça um objetivo. Agora, o ômega 3, por exemplo, é um suplemento que você pode comprar na farmácia, né? Que desde que tenha esse selo, então você pode, uma dosagem mínima seria uma cápsula por dia. A gente pode usar de 1 a 5 gramas por dia, depende muito de tudo, né? De um contexto geral. Então, o ômega 3 seria um suplemento que a mulher pode comprar na farmácia e começar a usar. É o ideal? Não é o ideal, mas não vai ter problema, entendeu? Uma cápsula de ômega 3 não vai ter problema. Probiótico também é uma coisa que dá.
Porque tem paciente que ela já chega falando, eu já comprei suplemento, já tô tomando, e tipo, por conta, né? Foi ali na Sim. farmácia, comprei o suplemento completo e decidi Uhum. tomar. Então, assim, esses suplementos completos não são bons, né? O ideal seria, não são bons para esse tipo, né, de abordagem, vamos dizer assim, né, para esse tratamento de FIV. O ideal seria pegar cada item, né, e fazer avaliação através dos exames, né? E sabe o que que me incomoda muito nos produtos de farmácia? A composição deles. Então, assim, existem produtos que são super caros. Se você for olhar ingredientes, gente, ingredientes não é só para comida. Olhem para as medicações, para suplementações também. Se você for olhar muitas vezes ingredientes, esses dias eu fui numa farmácia e eu olhei lá ingredientes da vitamina D, ingredientes de uma coenzima Q10. Então, assim, é uma lista desse tamanho de ingredientes. Tem corante, tem espessante, tem aditivos químicos, tem nomes que você não faz ideia do Sim. que é. Então, quando a gente faz uma manipulação, por exemplo, quando eu manipulo uma coenzima Q10, eu estou garantindo que ali naquela cápsula só tem coenzima Q10. Eu não coloco outras coisas, como a Sim. indústria muitas vezes faz. Então, o grande problema, existem suplementações boas de farmácia? Existem, gente. Não estou falando mal de todas. Mas Sim. geralmente a composição dos ingredientes é muito ruim. Então, por exemplo, usar corante amarelo, é um veneno para o corpo da mulher. Esses corantes, né? Sim. E geralmente as suplementações têm. Eu vejo muita vitamina D também com esses ingredientes ruins. Cápsula colorida. Isso ela é colorida porque ela tem corante. Então, o que Sim. seria uma boa cápsula de vitamina D? Em base oleosa, em veículo oleoso, entendeu? Só vitamina D. Por que Hum. em veículo oleoso? Porque ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela precisa de uma gordura para ser absorvida. Então, esse é o grande problema dos polivitamínicos e complexos de farmácia, tá? E a gente sabe que, eu já trabalhei na indústria, eu sei como funciona, e a gente sabe que tem muitos médicos que recebem amostras e tudo mais e acabam, né, dando para a paciente às vezes segue a gravidez inteira utilizando e tal. Sim. Então, só se atente, não são todos que são ruins, mas acho que a gente já consegue ter um fator melhor, assim, de decidir o que a gente vai consumir. Então, você pode argumentar com o seu médico, olha, doutor, mas eu vi aqui na composição e tem açúcar, e tem, né? Então, não é uma Sim. composição muito adequada. Então, é só por esse fato mesmo, sabe? Que eu gosto de fazer manipulado, tá? Também acho melhor. Quando elas perguntam, eu falo, gente, não compra nada pronto, vai no Uhum. nutricionista, vai fazer os exames, vai saber o que está acontecendo, né? Porque elas querem Sim, tudo pronto, tudo sim. para ontem. O que está na farmácia, concorda comigo que é feito para uma população geral? Né? Então, assim, Sim, nós mulheres somos todas diferentes, nós temos pesos diferentes, alturas, tudo que é individualizado é melhor, tudo. né? Não Então, tem dúvida disso. exatamente. Ó, a perguntinha da Enfatati, acho que deve ser enfermeira. Qual o melhor horário para tomar coenzima Q10 ou ômega 3? Eu sempre oriento tomar próximo das refeições, tá? Ou 30 minutos antes da refeição ou 30 minutos pós-refeição, tá? O probiótico que eu citei é o único que é interessante você tomar antes de dormir, com a barriga em jejum. Se você puder tomar em jejum, é melhor. Agora, o ômega 3, a coenzima Q10, sempre acompanhado de uma refeição, para não ter esse impacto ali no estômago, entendeu? Da cápsula abrir no estômago e você sentir um mal-estar. Então, sempre com a refeição, tá? A Josi perguntou aqui também se toda mulher que tem cólica nos ciclos menstruais se tem endometriose. Não necessariamente, mas que tipo de cólica você tem? Uma cólica que você toma um remédio, vou citar um aqui, né, comercial, mas sem conflito. Buscopan, por exemplo, que é a maioria que a gente toma, né? Aí toma um Buscopan. Passou essa cólica ou ela tá insistente, tá doendo muito, você chega a deixar de fazer alguma coisa porque tá com cólica, então tá na hora de investigar, né? Se você não conseguiu sair de casa, não conseguiu levantar da cama, e tem mulheres que têm endometriose e não tem absolutamente nenhum sintoma. Então, também tem os dois lados, né? Acho que tem que investigar Uhum, de qualquer forma. O ideal é uhum. sempre procurar, e as mulheres que têm endometriose, 50% vão ter algum tipo de infertilidade. Sim, Então, tem que ir atrás. tem que ir atrás. E aí, o que que eu escuto muito, que eu tenho visto muito, porque a gente se fala muito, né, Van, da isca, né? Que é fertilidade Sim, sem causa aparente. Eu andei lendo sobre isso e parece que não existe esse negócio, né, de infertilidade sem causa aparente. O que existe é que você não teve um diagnóstico ainda, nem você nem seu marido, de algo que você tem, sim. porque não é A gente sabe que normal, tem né? alguma coisa, a gente sabe que tem alguma coisa. Para algumas pacientes que têm isca, muitas vezes ela vai para a FIV e na hora da coleta dos óvulos a gente tem uma alteração monstruosa ali no óvulo que a gente percebe que era por isso que ela não engravidava, por exemplo. Uhum, Então era uma uhum. coisa que estava intrínseca que não tinha como descobrir até chegar na FIV.
Porque não Sim. tem nada que faça um ultrassom que vá ver até o óvulo dela. Então a gente só Uhum. consegue ver isso na FIV, né? Sim. Então tem vários tipos de infertilidade sem causa aparente, que a gente fala, né? Que poderiam ser solucionados. Muitos deles são endometriose mal Mal diagnosticada, entendeu? diagnosticada, exatamente. Então tem que procurar um especialista mesmo, né? Especialista Sim. em endometriose, que também trabalha com infertilidade, que vai te virar do Uhum. avesso para poder ter certeza se você tem ou não alguma coisa. Sim. Porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, numa ressonância magnética, né? Existe todo um. Até chegar nesse resultado, existe todo um caminho. Então, existe o preparo dessa ressonância, como é feito, se essa mulher fez um bom preparo intestinal, por exemplo. Existe o médico que está lá fazendo eu não sei se é o médico que faz o próprio exame ou não, é técnico. O médico. O É médico o faz o exame. médico. O médico que faz a Sim. ressonância. Então, existe aquele médico que está fazendo lá o exame, e depois existe alguém que lauda esse exame. Então, você entende que são muitos processos. Pode acontecer um diagnóstico equivocado, pode acontecer, né? Sim. Então, a gente tem que cuidar com isso. E aí, essa questão da infertilidade sem causa aparente, eu vejo que geralmente está associado com a endometriose mesmo, que daí a paciente não tem sintomas nenhum, mas a gravidez Sim. não acontece, aí quando vai investigar mais a fundo, muda de médico, vai para um médico, vai para o outro e descobre ali uma endometriose muitas vezes profunda já, sem Sim. nenhum sintoma. Principalmente esses mais Endometriose, clássicos, né? uma Uma adenomiose, né? adenomiose, Que também exatamente. acaba acometendo ali o útero e comprometendo, né, a Uhum, implantação e tudo mais. uhum, Então, são detalhes que às vezes não tem sintoma nenhum. E aí você tá em sim, casa, achando que você vai engravidar, fica lá tentando um monte e não sim. consegue. E muitas vezes a mulher fica se culpando muito, né? Ela se culpa muito. Às vezes o fator, eu vejo, é impressionante, às vezes o fator é masculino e a mulher tá se culpando porque ela não conseguiu segurar o embrião. Então, tipo, É, são coisas que precisam ser trabalhadas, né? Eu falo que é a nutrição, é a terapia, é tudo junto, porque não adianta fazer sim. uma coisa, olhar para um lado e não olhar para o outro, as coisas estão interligadas, Porque né? senão é muita carga, né? Uma carga que a gente carrega muitas vezes. E a gente tem que dividir. A infertilidade é uma coisa do casal, né? Por mais que Exatamente. quem tem a questão ali seja mulher, o fator seja feminino ou masculino, mas a infertilidade é uma coisa que o casal tem que tratar juntos, né? Eu escuto muitas vezes de Sim. pacientes falando para mim assim, que se sentem com defeito, que se sentem estragadas. Imagina você ter essa percepção de você mesma. É muito ruim, Sim, né? E é um assunto que dá vergonha, você não quer contar, né? E sim, as pessoas muitas vezes são inconvenientes e ficam perguntando, né? E quando o bebê vai vir? E o que aconteceu? Que você não engravida? sim, Então, é uma fase, né, complicada, é uma fase desgastante que a gente tem que tentar passar da melhor forma possível, né? Quanto sim, menos pessoas souberem de tudo, eu acho que é melhor, né? Você tratar só ali com você e seu marido e, sim. e poucas pessoas, Conta né? só quando deu certo, gente. Não precisa Quando deu contar certo. antes, É né? verdade. Tem a rede de apoio, tem as pessoas que você confia, que às vezes estão passando pela mesma coisa que você, né? Acaba fazendo amizade, muita amizade aí pela internet também. Nos Mas grupos, né? cuidado para não tomar o medicamento da amiguinha, porque não serve para você, né? Cada um é cada um, não queira fazer igual. Ah, porque minha Sim. amiga tomou e deu certo no tratamento dela, também vou fazer, vou plantar bananeira. Não, não faça, Uhum. né? Para você talvez não funcione assim, para você talvez seja prejudicial. Sim. Então, tem especialista para isso, né? A gente É. estuda para isso, a gente fica anos se dedicando para poder dar o melhor no tratamento para paciente. Então, não é uma conversinha no WhatsApp ou uma pesquisa no Google que vai fazer você engravidar, né? Tem que Exatamente, valorizar o exatamente. profissional que você escolheu. Uhum. Bom, a gente está quase dando o nosso horário aqui. A gente combinou uma hora. Eu não quero que você fique. Não quero tomar mais seu tempo. Eu sei que amanhã você tem muitos embriõezinhos para Sim, analisar e para deixar lá ele congeladinho, bonitinho. Deixa eu só escolher uma das perguntinhas aqui. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tá, meninas? Mas depois sim. eu tento responder. E se eu não conseguir, se não for do meu, né, do meu direcionamento, eu mando para a Van e ela responde por stories amanhã, tá? Deixa eu só Sim. escolher uma perguntinha aqui para ver se a gente consegue, pra não ficar sem nem responder nenhuma. Deixa eu ver aqui. Hum, é, vamos pegar essa daqui, que eu acho que é interessante. Essa aqui, então, eu acho que a Van vai conseguir falar melhor do que eu. Como melhorar uma má respondedora? Imagino que deve ser uma má respondedora no processo da estimulação, né? A questão da má resposta é uma questão da reserva ovariana. Então, isso a gente não consegue mexer muito. O que a gente pode tentar fazer,
que é o que a gente está falando aqui, é melhorar a qualidade desses ovos, porque a gente vai trabalhar numa quantidade reduzida, mas essa quantidade reduzida pode ter qualidade. Então, Uhum. quanto melhor a qualidade do gameta, melhor vão ser os embriões, né? Eu Uhum. consigo pegar um gameta bom e fazer um bom embrião, mas eu não consigo melhorar um gameta que está ruim, né? Eu não Uhum. consigo fazer um milagre lá dentro e fazer ele ficar muito bom. Então, se você melhora o seu hábito de vida, se você melhora o seu hábito alimentar, o seu exercício físico, você melhora esses 2, 3 óvulos que seja, né? Eu falo que um embrião é suficiente para engravidar, mas tem que ser um embrião de Sim, tinha que ser qualidade, tem de que ser um só. um embrião de qualidade, um embrião geneticamente normal e tudo mais. Então, isso é possível. Inclusive, eu recebi um laudo hoje de uma paciente que eu biopsiei um embrião, ele era normal. Então, assim, ela teve Ai. esse embrião, né? E fiquei super feliz. Dá pra ter essa esperança, né? Para as que têm baixa reserva. E tem Uhum. as outras opções que é a gente ir juntando embriões, juntando óvulos, né? Para poder conseguir aí ter uma maior chance no final, que a gente fala que é a chance cumulativa de gravidez, né? No Uhum. final, com vários embriões, com mais embriões, a gente aumenta a chance de gestação no final do tratamento. Uhum, perfeito. Deixa eu só fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade minha, e a gente vai encerrar também, que eu quero que você, para você poder descansar aí. Na sua opinião, assim, do que você vê dos estudos, da recomendação, né, dos estudos, quando fazer a biópsia do embrião? É uma curiosidade minha pessoal essa. Sim. Eu falo que a biópsia não é para todo mundo, porque hoje em dia a biópsia ela é muito divulgada como se fosse uma coisa que vai salvar um tratamento de fertilização in vitro, e eu não acredito nisso, sinceramente. A Uhum, gente vê que o que acontece, a biópsia ela melhora o tempo até a gestação, mas ela não aumenta a chance de gravidez por ciclo iniciado. O que é ciclo iniciado? A cada captação realizada, né, se teve uma gravidez ou não. Porque muitas pacientes, elas não têm nem blastocisto para fazer biópsia. Então, essas pacientes que não têm blastocisto para biopsiar, que tem que fazer 2, 3, 4 vezes até chegar num blastocisto, a internet não conta, não divulga, né? sim. Acaba contando só que chegou em blastocisto, que fez a biópsia e que teve um airploide. E não é bem assim. Então, a Uhum, biópsia, ela é para pacientes que têm idade avançada, então acima de 38 anos, uhum, mais indicada ainda acima de 40 anos, né? Então, tem pacientes que às vezes quer tentar uma primeira vez, tem 38 anos, quer tentar uma primeira vez sem biópsia. É justificável também não querer fazer a biópsia na primeira, né? uhum. E também é justificável fazer a biópsia para pacientes que tiveram falha de fertilização anterior. Eu já transferi 1, 2, 3 vezes e não engravidei. Eu quero fazer a biópsia embrionária. Isso, ok também. E, além de tudo, pacientes que têm ali algum histórico genético na família ou algum tipo de gene, alguma coisa que ela quer estudar, que ela não pode passar para os filhos, né? Uhum. Além do o fator masculino grave também. O fator masculino grave ele pode causar um aumento de abortamento. Então, para algumas pacientes, para evitar a questão do aborto, algumas já até passaram, né? Então, aborto de repetição também é uma indicação. A paciente que Uhum. já passou por um aborto, 80% desses abortamentos, eles têm a ver com a qualidade do embrião Qualidade. no sentido genético, né? Tem alguma alteração genética aí, 80% das vezes. E os outros 20% é da parte uterina, né? Que a gente ainda tem muito para estudar, ainda tem muito para entender de como funciona, mas a gente já tem vários outros testes aí que podem ajudar também. Uhum. Então, a biópsia embrionária, resumindo, é para pacientes que têm abortamento de repetição, pacientes que tiveram falha de FIV, pacientes com idade avançada, fator masculino grave, ou que tem alguma doença prévia aí na família. Não sei se eu falei Falou, antes, falou. mas é Uhum. isso. Perfeito, perfeito. Muito bom. Van, muito obrigada. Meninas, sigam ela. Aqui em cima tem o Instagram dela. Ó, se vocês clicarem aqui em cima, vocês conseguem acessar. Sigam ela lá no Instagram, ela coloca muito conteúdo. Você responde direct quando dá? Respondo sempre. Todas as pessoas que me mandam direct eu respondo. Nunca fiquei sem responder ninguém. Ai, Então, que assim, às vezes eu bom, que bom. demoro um pouquinho, mas eu Sim, respondo. sim, mas responde. Então sigam Sim. ela lá, que vai valer muito a pena, tem bastante conteúdo de qualidade. Ivan, muito obrigada. De coração mesmo ter Eu que participado agradeço, comigo, foi Ana. muito especial. Acho que a gente Adorei te conseguiu. conhecer. Adorei mesmo. Acho que a nutrição ela só veio para agregar. Então, assim, o seu trabalho é super importante, tanto na nossa área como, né, em outros tratamentos aí. E eu acho que todas as pacientes que tiverem a oportunidade têm que ter um nutricionista. Eu não sou paciente agora de tratamento de fertilização e tudo mais,
Mas eu também tenho nutricionista, eu também tenho eu tive esse cuidado de uns anos para cá, mas também não tinha esse entendimento. Então, assim, faz toda a diferença na qualidade de vida, né? E no modo geral, não só para fertilização. Sim, Então, com certeza. Muito obrigada pelo bom. Muito convite. obrigada. E a gente marca uma nova oportunidade, um novo encontro para a gente Com falar mais, porque é certeza, muito assunto, né? Tem muita coisa com para falar. certeza. E que É você está à tua bastante coisa. disposição, tá? Conte comigo. Muito obrigada de Eu coração que pela sua agradeço, participação. Foi viu? muito bom. Obrigada a todas as Bri- meninas. Obrigada a Sigam todo a mundo que Van lá no assistiu. Instagram, que vai valer a pena. Um beijo, Um beijo. meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.